Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada o quê? Sexta-feira, né? Para honra e glória do Senhor. Já está findando o mês de agosto. Nós já vamos entrar aí no mês de setembro, né? No mês de setembro. E nós vamos o quê? Orar, entregar mais esse mês ao Senhor, né? E agradecer por esse mês que passou, que o Senhor nos sustentou, nos capacitou, nos colocou de pé, né? O Senhor cuidou de nós em todos os momentos, né? E isso nós somos gratos. Cuidou da nossa família de uma forma, irmão, sobrenatural. Ainda está cuidando, porque a luta é contra principado e potestade do mal. A luta não é uns contra os outros, né? Muita gente está lutando errado. Muita gente está lutando contra seu irmão, contra seus parentes, contra seus filhos, contra o que acontece dentro da sua casa, mas a luta, irmãos, é contra principado e potestade do mal. A luta não é uns contra os outros, né? Que nós vamos perder se nós agredirmos, né, o nosso irmão, se nós maltratarmos nossos filhos, se nós vamos perder. Irmãos, vamos nos ungir. Esse é um óleo, né? E eu consagrei ele ao Senhor. Ele é o quê? Ele é só um objeto, né? É um óleo. Mas eu consagrei ele ao Senhor. A unção é de Deus, né? Deus que... Então, vamos nos ungir, então, para que nós possamos o quê? Guardar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos do que eu ouço, guarda minha boca, minha língua, guarde a minha garganta, guarde o meu coração, guarde o meu coração, que procede do meu coração, guarda, Senhor, a minha alma, guarda o meu espírito, guarda todos os órgãos que há no meu corpo, a corrente sanguínea, desde as plantas dos meus pés até o alto da minha cabeça. Guarda, Senhor, livra-me, Senhor, de todo mal, de praga, de contenda, de peste, de inveja, de mal-olhado. Nos livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém, né? Geralmente a gente usa o óleo de unção, que é o óleo, o azeite, né? O puro azeite mesmo, né? E agora tem o óleo de unção que vem com perfume, né? Que também naquela época tinha, né? Um perfume, que inclusive eu deparei com uma palavra hoje de manhã, né? Que eu até publiquei aí, que falava sobre isso, né? E tá lá em... Eu vou começar com essa palavra. E tá lá em Marcos... Não, que tá lá em Lucas... que está lá em Lucas 7:46, né? Está lá em Lucas 7:46. O que diz? Não me unges a cabeça com óleo, mas ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aqueles a quem pouco é perdoado. E pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esta que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé, e disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glórias a Deus, aleluia, né? Então aqui conta a história de uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Mas nós, ser humano, acharia que ela não merecia o perdão de Jesus. Porque eles fizeram essa pergunta à mesa e continuam fazendo até hoje, né? Eles fizeram e continuam fazendo até hoje. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esta que até
que até perdoa pecado. Mas vamos voltar lá no início ali, né? E rogou-lhe um dos fariseus que começasse com ele. E entrando à casa de a casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, eu comecei aqui do 36, tá? Chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungiu-lhes com unguento. Quanto isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem é qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 dinheiro, e outro 50, e não tinha eles com que pagar. Perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? Oh, aleluia, que palavra forte, né? Não só falando sobre o amor, mas essa palavra que hoje eu vim buscar aqui, ela vem falar do poder da unção de Deus. Ela vem falar do poder da oração. E ela também vem falar do amor, né? Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem? Jesus falou para ele: julgaste bem? Né? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Né? E aí? E não me deste óculos, mas esta não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Olha que palavra forte nessa manhã. E disse-lhe a ela: os teus pecados, ele disse a ela, né? Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esta que até perdoa pecado? E disse a mulher, e ele disse à mulher, né? Ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glórias a Deus, aleluia, né? Maria, né? Maria estava lá fazendo isso aos pés de Jesus. Ela estava lavando os pés de Jesus com aquele óleo, aquele unguento caríssimo que ela foi lá adquirir para lavar os pés de Jesus, né? Então, ela tinha ali um arrependimento. Não só arrependimento, né? Mas ela tinha o amor e ela tinha fé, né? Porque ela era uma pecadora. Ali eles achavam que ela não merecia ser perdoada, né? Mas Deus sabe o que a gente merece ou não, né? Não precisa ninguém colocar rótulo em nós, que nós já estamos, né? Remidos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, né? E aqui nessa palavra que eu fui buscar hoje, ela fala, o que a Bíblia fala sobre a unção,
com óleo, né? Mas eu vou lá em Tiago também, ler antes de chegar aqui. Eu vou lá em Tiago para a gente ler também. Vamos lá em Tiago 5, verso de números 13 e 14. Está alguém entre vós aflitos, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, clame os presbíteros da igreja. Quer dizer, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glórias a Deus, aleluia. Eu acabei lendo até aí, porque a oração, o poder da unção de Deus, mais a oração, mais o clamor, né? Diz que o Senhor faz por nós, né? E aí, a unção com óleo está relacionado a uma ação de Deus. É uma ação de Deus, né? E não aos poderes curativos ou medicinais, né, do óleo, que está em Tiago, explicando em Tiago 13, 14, que acabou de nos explicar, né, que não está, a unção é uma ação de Deus. Ele não é um óleo que está ali, que vai curar, nem medicinal, não. Ele é uma ação de Deus, né? Você pega aquele óleo e coloca ali e ora, né? Que está alguém entre vós doente, chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus. É em nome do Senhor Jesus, né? Não é pra gente dar rótulo a isso, né? E vamos falar também da unção, né? Vamos falar da unção, porque às vezes confundindo, né? O artigo orienta a unção, o óleo, era usado para consagrar reis, profeta, sacerdote em seus respectivos ofícios. Então, naquela época, o óleo ele era usado para consagrar o quê? Os profetas, sacerdotes e os seus respectivos ofícios. E nesse sentido, ele foi substituído no Novo Testamento pela ordenação de presbítero e diáconos com imposição de mãos. Então, presbítero, diáconos, diaconisa, missionários, foi adquirido, né, essa ação de Deus que nós podemos usar com óleo ungido, né, para orar no sentido de mão, né? Mas não, irmãos, que nós temos poder, o óleo tem poder, não. A ação é de Deus, né? A ação é de Deus, né? Ele só é um símbolo, né? A ação é de Deus. Deus vai ali, né? Vamos ler para a gente entender mais ainda. Vamos ler lá em 1 João 2:27. Como a palavra vem assim abençoada, conduzindo a gente, para que a gente possa entender o que Deus quer nos falar nessa manhã, né? Que muitas vezes estamos fazendo as coisas erradas, né? Vamos ver aqui em 1 João 2, 27. Isso, ele diz assim:
a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, se você recebeu a unção de Deus, não tem mais como, né, falar que não é, ou revogar, né? Porque foi Deus que ungiu, né? Você recebeu a unção de Deus. E agora, filhinhos, permanecerei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica injustiça, sabemos que ele é a vinda por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Irmãos, eu quero pedir perdão toda vez que eu leio a palavra do Senhor, eu não posso ler ao contrário. Se eu ler alguma palavra errada, eu vou pedir perdão. Porque eu tô com a visão, por causa da renite, e mesmo usando o óculos, a visão ainda fica meio turva, né? Mas Deus está ciente da minha capacidade. Mas eu estou aqui fazendo a vontade de papai, não a minha, né? Eu estou fazendo a vontade do Senhor. Então, irmãos, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. É nascido dele. Glórias a Deus, aleluia, né? Olha que palavra que nos ensina, irmãos, né? Então, não tem por que essa desconfiança, né? Porque nós vamos orar ali e a unção é de Deus e a permissão é de Deus. Não é verdade? Então, aí aqui fala, eu li ali João 2:27, e vamos lá em Marcos 6:13. Marcos 6:13, vamos lá, voltar um pouquinho para trás. Marcos 6:13. Tá lá perto de Mateus. Eita, glória a Deus, aleluia. Marcos 6:13 diz assim: 11, 12, 13. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Vamos começar aqui de cima, do 10, do 9. Mas que calçassem alpargas, que não vestissem 2 túnicas. E disse-lhe: na casa em que entraste, ficai nela, até partir dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo. Então, se alguém não quiser nos receber ou não ouvir a palavra de Deus, nós continuamos. Aqui fala, o Senhor está ensinando. Se estiver debaixo, sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Então, tá falando, né? Por que tá falando, né? E saindo eles pregavam que se arrependessem. Eles continuavam pregando como nós continuamos pregando.
e saindo eles pregassem que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios e ungia muitos enfermos com óleo e os curava. Com óleo em nome de Jesus Cristo, né? E com o óleo que é o símbolo, né? E a ação de Deus, Deus fazia ali aquela ação, né? Eu li Lucas no versículo 7:46, no versículo 6:46 e no 7, vamos ver, no 7:46 também, vamos lá ver, 7:46. Era 6 mesmo, era só o 6, não era o 7 não, era só o 6. Glórias a Deus, eu fiz confusão aqui, glórias a Deus, aleluia, Deus maravilhoso, poderoso, bondoso, né? Glórias a Deus, aleluia. E lá em Marcos, que nós lemos também, Marcos 6:13, que falou, né? Lá em Marcos 6:13, que nós lemos. Nós lemos em Marcos 6:13, Lucas 7:46, que nós lemos, Lucas 7:46, que falou aqui, né, da unção, que ela ungiu os pés de Jesus, né, que ela estava ali, mas muitos julgavam ela, mas ela tinha amor, ela tinha fé. Isso que importa para Jesus, né? Isso que importa para Deus, né? Vamos ler aqui a Bíblia mais especificamente. No Novo Testamento temos algumas referências ao óleo de unção, né? Também aparece em Marcos 6:13, os discípulos ungem e cura os doentes. Em Lucas 7:46, Maria unge os pés de Jesus como um ato de adoração. E a passagem de Tiago 5:13-14, os anciãos da igreja ungem os doentes com óleo para a cura. Glórias a Deus, aleluia. Olha que palavra poderosa nessa manhã, irmãos, de sexta-feira, né? E nós temos que praticar aqui o que Jesus nos ensinou, né? Nós precisamos estarmos nos hospitais, nesses ambientes que as pessoas precisam ser curadas do corpo e da alma, né? Jesus já me levou à casa de pessoas, Jesus já me capacitou para ir à casa de pessoas, para ali estar ungindo, fazendo essa oração com fé, e aí ungindo para que Jesus fizesse essa ação de cura. E Jesus já curou através da oração muita gente. Nós somos testemunho do que Jesus tem feito aqui nessa terra, né? Que nós estamos aqui ainda e precisamos estar voltado para os milagres que Deus tem feito aqui, né? Nós não temos que olhar se está feito, se não quer fazer, se está bonito. Nós temos que ir lá e fazer, né? E Jesus, ele se agrada disso, né? De que nós possamos aí então estar fazendo a vontade de papai, né? Porque aqui em 1 João também falou, 1 João 2:27 falou, né? Que a unção que vos recebeis dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. Eita, glórias a Deus, ela já nos ensina, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim
nele permanecerei. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Glórias a Deus, aleluia. Eita, palavra abençoada nessa sexta-feira, nos confirmando, né? Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Tá na palavra do Senhor. Então, se nós já estamos aí, vamos fazer a vontade de papai. Não vamos olhar para a direita nem para a esquerda, né? Não vamos olhar o que está fazendo, não. Vamos ter uma relação, uma aliança com o Senhor, né? Para fazer aqui a vontade do Senhor. Eu quero dar um testemunho nessa manhã abençoada para edificação do nome do Senhor Jesus, né? Porque tudo é para a glória e honra do Senhor Jesus. E para continuar dizendo que o Senhor, ele pode fazer o impossível. Não sou eu, não é você, não é a pastora da nossa igreja, né? A pastora Zélia, com todo respeito, é o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, né? Que é por Ele, né? Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o controle está nele. Oh, glória a Deus, aleluia. Depois eu vou colocar aqui esse louvor para a gente estar adorando junto. Então, irmãos, um dia eu estava fazendo meu curso de técnico de enfermagem, que Deus me abençoou. E nesse dia eu estava lá, tinha muitas irmãs na escola, que umas estavam com dores, outras estavam ali. E ali eu falava com Jesus e orava ali com elas, sem rebelião, e eu fazia. Muitos ali não gostavam de mim, porque eu sabia que eu era serva de Deus. Mas eu não importava com isso, não. Eu me comportava do meu jeito, não desprezava ninguém, nem nunca discriminei ninguém. Mas comportava do meu jeito, né? Que é com Jesus. E chegando lá, tinha uma pessoa que ela falava, né? Que ela tinha um problema no pé. E esse problema desse pé dela já vinha há tempo, que ela não conseguia trabalhar, não conseguia andar. E ela já estava com esse pé, né? E aí Jesus tocou o meu coração e disse para mim: minha filha, você vai na casa daquela serva, você vai ungir os pés dela e você vai orar em meu nome. Eu falei: mas Jesus, ela mora muito longe, eu não tenho condição de ir lá. Jesus falou assim: eu vou te capacitar. Aí ela falou para mim que arrumava cabelo. Aí eu falei pra ela assim: ah, então eu vou na sua casa pra me arrumar meu cabelo. Quando eu plantei as plantas dos meus pés na porta da casa dela, eu lembro que eu usei meu cartão, aí eu consegui um dinheiro para pagar a passagem, isso, porque foi eu e meu filho. Quando eu cheguei na porta da casa dela, que eu plantei os meus pés, ela falou assim: Maria, você não veio aqui só para arrumar seu cabelo, né? Você veio aqui porque Jesus te mandou aqui. Falei: foi. Eu vim aqui porque Jesus me mandou aqui. E lá eu fui, fiz, nós conversamos, foi muito bom estar ali com ela, né? A gente sempre teve uma conversa. E aí, eu orando, Jesus falava comigo todo o tempo. E eu pedi a ela que colocasse o pé em cima da minha perna. E ali eu joguei aquele óleo ungido e orei, né? Que Deus fez uma ação ali, né? E logo o esposo dela chegou, já começou a fazer o almoço ali para nós. Ela falou assim: você vai almoçar conosco. Aí eu falei: hoje chegou a salvação na sua casa. O Senhor mandou eu falar para você.
como falou para aquele cobrador de imposto, Zaqueu, né? Hoje chegou a salvação na sua casa. Ela até admirou, porque tinha algo no ar na casa dela, né? Mas uma coisa assim maravilhosa, né? Uma paz que excede todo entendimento. É como se você estivesse num jardim cheio de cheiro de rosas. E aí nós estávamos lá, e eu orei no pé dela, e todo o tempo preocupada, né? Porque ela não podia ficar muito em pé, ela não podia trabalhar muito, ela estava estudando assim mesmo. E para honra e glória do Senhor, irmãos, o pessoal da enfermagem fez curativo no pé dela, mandou ela para o médico, mandou ela para o outro, ninguém conseguia resolver o caso dela. Mas Deus, que é todo poderoso, que esse dia Deus escolheu para dar vitória para ela. E esse dia que o Senhor curou o pé dela, ela formou junto comigo, ela passou, descobriram, para a honra e glória do Senhor, o que era, que aquele laço, aquele mal que tinha feito foi liberado em nome de Jesus, foi curado, foi dissipado ali. E aí ela fez a cirurgia, e para a honra e glória do Senhor, ela me contou depois que o Senhor fez grande coisa, ela está curada, né? Ela já está trabalhando e está curada, né? Às vezes, irmãos, nós precisamos lembrar, ser testemunha disso, lembrar que muitas vezes nós estamos passando uma fase difícil da nossa vida e a gente não lembra lá atrás que Deus nos curou, que Deus nos libertou, que Deus nos salvou, que Deus deu o filho, o único filho para morrer por nós. Que amor é esse? Quem daria seu filho, né? Quando Abraão foi fazer aquele sacrifício para Deus, ele foi obediente, mas Deus teve ali a compaixão dele por causa do filho, mas ele foi ali obediente, com o coração contrito, né? Deus ouve a oração do justo. Deus ouve a oração do justo, irmãos. Eita, glórias a Deus, aleluia. E eu quero te dizer que esses testemunhos, não tem só um que eu tenho para contar, não. A minha caminhada com Jesus tem muitos testemunhos. Eu vi Jesus curar. Muitos. E o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, é o mesmo da Bíblia, e Ele continua trazendo para nós tudo aquilo que nós precisamos para que podemos andar com Jesus, como aqueles discípulos andavam com Jesus, né? Jesus já nos deu essa unção, nós temos que praticar em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus nessa manhã de sexta-feira, eu declaro em nome de Jesus, nessa unção, que o Senhor vai tocar nessa manhã, na sua casa, onde você está enfermo, onde dói, aonde o inimigo quer dominar seus pensamentos, aonde o inimigo quer trilhar os seus passos, quer dizer que você não é nada, que você não tem mais jeito, mas o Senhor te diz nessa manhã que o amor do Senhor é maior do que qualquer situação, do que qualquer perseguição, do que qualquer doença, do que qualquer situação. E o Senhor pode te curar nessa manhã, se você crê, porque Ele disse para aquela mulher que foi lavar os pés dele com aquele óleo, né? Aquele óleo era para ungir reis, rainhas, mas o Senhor, ela entendeu que o Senhor merece muito mais do que nós fazemos. E o que nós fazemos ainda é pouco. E ela lavou os pés de Jesus. Ela deu todo o salário dela ali para comprar aquele óleo. E lavou os pés de Jesus. E nisso, eu posso imaginar que amor é esse que ela fez. E nisso, ela foi perdoada. Mas Jesus falou para ela daquela fé e daquele amor que não importa, irmãos, quem seja, nós queremos que seja salvo, nós queremos que seja curado, nós queremos que seja liberto em nome de Jesus.
Nós vamos usar o que Deus nos permitiu. Porque a unção é dele, o poder é dele, a glória é dele, a cura é dele. Todas as coisas que foi feita aqui no céu, que está ligado da terra no céu, do céu aqui, pertence ao Senhor. E nessa manhã de sexta-feira, o Senhor dissipa laços, embaraços, confusão, mal entendido. O Senhor liberta, cura, transforma, sara. Glórias a Deus, que o Senhor encha seu coração de amor, de vontade de estar em sua presença. Não importa a situação, irmão. Não importa a situação, né? E quando Deus te abençoar também, não esqueça daqueles que estão ali caídos. Vá lá e levanta eles também. Não é porque você já está abençoada, não preciso fazer isso. Não, é muito sacrifício para mim. Não, irmão. Vá lá e busca. Vai lá e busca. E vai lá e faça. Amém? Glórias a Deus. Faça o bem sem olhar quem. Não existe riqueza maior neste mundo de estar na presença do nosso Deus. Não existe amor maior, não existe nada, problema, nada, irmãos. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Se eu for contar todos os testemunhos aqui que eu vivi, eu vou ficar muito tempo aqui, né? Vamos encerrar a nossa live e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que ainda não fez, porque não é da vontade do Senhor. E nós somos gratos todas as vezes que nós levantamos, porque o Senhor tem nos dado livramento, tem cuidado de nós, tem nos fortalecido para a batalha. Irmãos, a batalha é espiritual. Nós não lutamos uns contra os outros, como eu falei lá no início. Nós lutamos contra a principado e potestade do mal. Não queira achar erro em alguém, defeito em alguém, não. Vá falar com o papai e vá orar, né? Para que seu coração não seja atingido pelas coisas que há de vir, ou que já está vindo, ou que já está aí, né? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Olhai por esses, Senhor, que estão doentes do corpo e da alma. A oração continua, a oração continua, a unção continua. O poder de Deus se aperfeiçoa, né? Quando nós pensamos que somos fracos e que nós somos fortes, porque o Senhor está conosco. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade. Olhai, Senhor, por esses que estão no abrigo, por esses que estão doentes, do corpo e da alma. Olhai por esses, Senhor, que estão na rua, que não têm o que comer hoje. Que o Senhor venha abençoar a mesa daqueles que não têm. Olhai, Senhor, por todos que estão precisando reconhecer, porque só o Senhor pega um coração de pedra e transforma num coração de carne. Só o Senhor pega aquele coração amargurado, torturado, aquele coração, nem sei o que dizer, que Deus transforma aquele coração. É só o Senhor. E eu creio que o Senhor transforma. Eu creio, em nome de Jesus, o Senhor vai dar libertação na sua casa, na sua família. O Senhor vai dar libertação. Muitos vão ir para a casa do Senhor, muitos vão buscar o Senhor, mas é muitos, porque eu creio numa geração transformada, erguida no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor proteja aí a sua casa, a sua rua, o seu bairro, o seu vizinho. Ore pelo seu vizinho também, ore aí pelo seu bairro, ore pelo Brasil, ore pelos países que estão em guerra, ore por todos. Vamos fazer essa corrente de oração. Em nome de Jesus Cristo.
Amém.